Você já imaginou um povo em que para eles era muito natural saber o dia que iria morrer? E que eles falavam com os animais? E que eles eram capazes de se comunicar com alguém a milhares de quilômetros de distância através da percepção extrasensorial ou telepatia? E que eles se comunicavam com os que já morreram, com os desencarnados? Isso pode nos provocar um espanto saber que esses povos antigos podiam fazer tudo isso, podiam viver muito melhor e podiam saber muitas coisas que nós não sabemos hoje porque esquecemos. Os historiadores fazem um relato dessa forma de vida desses povos primitivos, como eles chamam. Vamos colocar algumas curiosidades sobre eles e vamos destacar algumas. Segundo esses registros, eles se comunicavam com os animais pela sintonização do sexto sentido com os sentimentos do animal. Eles tinham uma protuberância no meio da testa na forma de uma noz, que era devido à concentração e à prática de se concentrar nessa percepção que se chamaria o sexto sentido. Era comum eles interromperem uma conversa ou um trabalho qualquer para ouvir um som distante ou muito baixo. Eles eram capazes de registrar impressões a distâncias ilimitadas. Qualquer som, qualquer barulho, eles saberiam identificar. Pelo som ou pelo cheiro, eles identificavam a aproximação de um perigo que se avizinhava de suas casas em meio às brumas da imensa floresta. A salvação de sua gente e de suas realizações em sua civilização dependia do desenvolvimento pessoal e individual desse sexto sentido, ou dos dons que eles desenvolveram pela prática e pela concentração. O desenvolvimento deste sexto sentido permitia a eles perceberem as coisas em sua quarta dimensão. Isso permitia que eles vissem ou sentissem algo mais sobre as coisas da natureza do que nós podemos ver ou sentir hoje, atualmente. Quando viam uma árvore ou um animal, uma pedra ou uma montanha, viu mais do que sua altura, largura e espessura, que é a percepção comum que nós temos hoje, chamada de tridimensional. Eles não. Eles viam além, porque eles percebiam as coisas em sua quarta dimensão. Quem vê assim, desvela o mundo visível. Quem vê assim, desvela este mundo visível porque o ser fala e se revela. O desatento, a pessoa que não vê desta forma, não percebe e não vê assim. Como diz o poeta e visionário William Blake, um tolo não vê a mesma árvore que um sábio vê. Mas se as portas da percepção estivessem desveladas, eles veriam as coisas como são, infinitas. Para eles, a parte espiritual do mundo era a mais importante, porque era o único aspecto real, a única fonte segura e confiável da vida. Eles diziam que a personalidade do ser humano era uma centelha, uma etérea, espiritual e invisível essência e consciência que abarcava a totalidade das coisas, graças às condições quadrimensionais de um mundo puramente espiritual, que não podia ser localizado, descrito, limitado ou comparado. Eles podiam sentir ou entrar em contato com os que haviam desencarnado através do sexto sentido. Alguns historiadores dizem que eles eram tão inconscientes do mundo físico quanto nós quando estamos dormindo, e que sua consciência nunca se encontrava no mundo físico. Isso acontecia de forma que suas consciências se integravam totalmente às condições quadrimensionais de um mundo puramente espiritual. Outras curiosidades sobre esses povos se dá na forma como eles se organizavam comunitariamente. A forma comunitária na qual todos os indivíduos viviam, formando uma imensa cidade, era tão idêntico e unificado que seus habitantes indicavam a pessoa para ocupar um cargo como uma espécie de prefeito, mas que era
era mais um conselheiro. Sua vida mística consistia em prescrições sagradas que aconteciam 3 vezes durante o dia. Pela manhã, logo após o nascimento do sol, e ao meio-dia e depois do pôr do sol. A construção de suas casas era feita com pedras raras, para representar em forma simbólica os grandes templos do conhecimento, com linhas e contornos cósmicos como símbolo quaternário. Esses 4 princípios que eles se referiam em suas lendas eram os princípios criativos do universo que governam a forma geométrica e material de todas as coisas que foram criadas. Para eles, a morte era um acontecimento de inestimável mudança. Eles tinham a capacidade de saber quando a morte iria ocorrer. E como a morte era algo natural para eles, ao saber o dia de sua morte e que ela se aproximava, anunciava que sua missão na vida tinha sido cumprida e que não havia mais nenhum detalhe e não tinha deixado nenhum desses deveres incompleto e que era chegado o seu momento. Então, eles e seus familiares faziam os preparativos para este importante evento. No dia esperado, ele se postava num espaço do solo sagrado que havia escolhido como túmulo e, com a devida cerimônia, se deitava na direção leste. Fechava os olhos e atravessava para o outro lado em poucas horas. O que se busca compreender é por que a história da humanidade registra períodos em que grandes civilizações alcançaram elevado grau de conhecimento e espiritualidade e depois desapareceram. Outras civilizações e povos também deixaram seu legado brilhante, que inspiraram a raça humana a elevar-se cultural e espiritualmente. A Grécia foi uma delas, o Egito, os celtas. A vinda de Cristo culminou com o maior legado espiritual já trazido para toda a humanidade, que veio como um imenso clarão, mas que depois as trevas voltaram a se fechar novamente. Assim, de tempos em tempos, a humanidade tem seu impulso luminoso, e depois ela esquece dos ensinamentos passados e se vê novamente no escuro. Mas os conhecimentos de luz do passado nunca passam. É sempre esperado que algum dia a humanidade venha a ter definitivamente seu tempo luminoso, mas não se sabe quando.